Capítulo 6. Palavras que destroem. Gordon e a sua esposa Frida, fundadores de Cristo para as Nações, contam sobre um incidente que ocorreu no início do ministério, enquanto eles estavam pastoreando uma igreja na costa oeste dos Estados Unidos. Havia uma mulher na igreja, a esposa de um dos diáconos, que começou a causar problemas por ser maldizente. Ela fofocava, ela ia até as casas das pessoas para criticar a liderança e dizer que a igreja ia acabar. Após fazer isso durante algum tempo, ela começou a causar sérias dificuldades no ministério, com grande risco da igreja realmente fechar. Até o marido dela estava esfriando na fé por causa do seu comportamento. Gordon e a sua esposa tentaram conversar com a mulher diversas vezes sobre a situação tensa que ela estava criando, mas ela não ouvia o que diziam. Ela ignorava e continuava na tentativa de destruir a igreja. A situação chegou ao ponto de ser crítico, e sabendo que se não agissem com dedicação e firmeza, a língua afiada daquela mulher literalmente iria arruinar aquela igreja, aquele ministério. Então Gordon e Frida concordaram que era a hora de colocar sobre a disciplina divina, orando juntos, entregando a correção de Deus para que pudesse entender a seriedade de atacar a obra do Senhor. Agiram semelhantemente a um caso do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo dá a seguinte instrução: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. O resultado dessa decisão veio rapidamente. Dentro de alguns dias, o marido da mulher maldizente ligou para o pastor Gordon pedindo que ele e a sua esposa viessem até a sua casa. A mulher que dias antes intentava em destruir a igreja agora estava prostrada numa cama, cheia de terror que a imobilizava. Ela acreditava que um demônio estava atacando e que estava prestes a ficar insana. Eles viram através de seu pavor que ela estava de fato desolada e sem esperança. O casal disse que estava pronto a ajudar, que orariam por ela, mas somente se fizesse um ato importantíssimo primeiro, que era o de se arrepender. Porém, vendo que ainda estava vacilante, foram embora. No dia seguinte, ela mandou chamá-los e assim que entraram em seu quarto, ela começou a chorar. Ela confessou com genuíno arrependimento o seu pecado de rebelião e fofoca. Ela admitiu ser causadora de muitos problemas que a igreja estava enfrentando. Durante o mês seguinte, chamou um a um dos membros e pediu perdão pelos seus atos. À medida que os pedidos eram feitos, a sua recuperação e a sua força física e também a sua estabilidade mental e emocional eram restabelecidos. Depois da visita da última pessoa, levantou-se da cama e estava totalmente restaurada. Daquela hora em diante, ela tornou-se uma bênção para nós na igreja. Nunca mais usou a boca para amaldiçoar a obra de Deus, sendo sempre cuidadosa em falar e apenas falava palavras de encorajamento e edificação. Pode parecer que Gordon e Freda foram severos demais na forma que lidaram com essa senhora, mas agiram assim motivados por compaixão, sabendo que era a única chance dela evitar uma tragédia pessoal ainda maior por causa do seu pecado. A língua também necessita de conversão. O Senhor encara a fofoca, a murmuração e o uso da língua para destruir a obra de uma forma severa. Repare o que está escrito em Tito 3, 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Essas palavras proferidas por Deus são fortes, não é? Ele não aceita esse tipo de atitude e expressa através das nossas palavras. Disse que a pessoa que age assim está pecando, está maldita, palavras sinônimos de condenação, e deve ser excluída. Nós precisamos entender então definitivamente que palavras podem destruir quando usadas de formas erradas. Como está escrito em Provérbios 11:9, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. O problema é que muitas pessoas se convertem, aceitam Jesus, mas esquecem de converter a língua junto com elas. Então, eles continuam permitindo que as suas bocas sejam uma fonte de atraso, de arraso, de maldição, de palavras falsas, de maledicência. Tiago fala sobre isso. Ele diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Tiago 3,10. Isso não é o que Deus deseja para nós e não devemos agir dessa maneira.
O fato é mais contestador que esse tipo de comportamento que entristece profundamente o Espírito Santo está entre nós. Em Efésios 4, 29 e 30 está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças ao que ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Quando eu era criança, o meu pai estava pastoreando uma igreja no interior da Califórnia, numa cidade chamada Fresno. Havia um jovem casal na igreja que tinha o hábito de fazer críticas maldosas de outros membros. Um dia eles fizeram um comentário bem malicioso de cunho racial contra uma pessoa que estava entrando na congregação. O meu pai os repreendeu, mas não aceitaram a correção e saíram da igreja. Sem perceber, eles tinham liberado julgamento com aquelas palavras e, em menos de 2 semanas, os dois morreram em um acidente de carro. A murmuração pode ser muito perigosa. Repare a exortação do apóstolo Paulo em Coríntios que diz: Não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereçam pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Muitos consideram a fofoca como uma coisa inocente e pensam que não faz mal para ninguém. Fuja desse engano, é extremamente perigoso pensar assim. Não existe fofoca inocente. Outros disfarçam com pedidos de oração. Então eles encontram uma pessoa e dizem: ore por fulano, pois eu fiquei sabendo que. E aí já sabe, né? Então eles começam a falar da vida da pessoa, mas com uma cara de santos ainda. Quando falamos o que não devemos, acabamos pecando. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10, 19. Suas palavras de destruição podem atingi-lo. Somos os principais afetados por nossas palavras de destruição. As nossas palavras influenciam até mesmo a maneira de Deus nos julgar. Jesus estava tratando isso quando falou: Mas eu vos digo que de toda palavra odiosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque as suas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, 36, 37. Sabendo da tremenda influência que elas têm, deveríamos então ter muita cautela em falar corretamente e jamais usar a nossa boca para liberar a calamidade. Ainda eu digo que um testemunho de um pastor, que é amigo meu, amigo de um pai meu, na verdade. Então, desde antes do meu nascimento, ele teve uma experiência que viu claramente o poder das palavras e de trazer a destruição que elas têm. Ele estava trabalhando, supervisionando igrejas no estado de Missouri, nos Estados Unidos, quando um pastor foi convidado para assumir a liderança da igreja que tinha ficado sem pastor titular. 2 diáconos e um pastor assistente ficaram zangados e rebelaram-se. Começaram a falar mal desse novo pastor e do amigo do meu pai. A revolta deles foi tamanha que saíram da igreja protestando e ameaçando. A raiva dos dois e daquele homem cresceu a ponto de se transformar em ódio. Um deles chegou até a declarar que queria que o pastor morresse, e se pudesse, ele mesmo faria isso. Dentro de pouco tempo, a sua vida foi arruinada. Perdeu a sua esposa para outro homem e viu seu filho se tornando um viciado em drogas. Outro deixou o ódio dominando tanto que, por mais que chegasse a reconhecer o que tinha feito de errado, ele dizia: Eu prefiro morrer a pedir perdão. Não demorou muito tempo e ele foi encontrado morto na sua cama. Fizeram autópsia para ver a razão da morte e nada descobriram. Ele morreu sem motivo físico nenhum, ainda jovem, com apenas 50 e poucos anos, simplesmente porque as suas palavras o destruíram. O único dos três que teve um final feliz foi porque se arrependeu. Foi até os pastores e pediu perdão com lágrimas nos olhos. Com isso, ele quebrou aquele poder das palavras que ele tinha proferido e impediu que elas trouxessem a destruição para si mesmo. Hoje, a bênção de Deus é grande na vida dele. Ele foi chamado para o ministério, está pastoreando igrejas, levando muitas pessoas até o reino de Deus. Toda vez que você se sentir tentado a fofocar, a murmurar, repreenda o inimigo no mesmo instante. Não permita que seja criada uma brecha que seja através da qual Satanás pode penetrar. E ele traz estragos e derrotas. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 23, 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Que Deus te abençoe.